Beleza. Foi? Tá, então eu volto lá no meu compartilhamento, sim? Tá do compartilhamento? Não, né? Voltou aqui a. Os slides. Isso, voltou. Tá, então eu vou voltar lá. É, porque eu não estou conseguindo ver a apresentação agora. Mas vamos lá. E o que acontece, né? Essa espécie nova, ela precisa conseguir, né? Essa espécie num local novo, conseguir se adaptar ali, né? E comumente, como eu estava falando, em ilhas, né? Comumente algumas espécies invasoras elas se dão muito bem, como foi o caso lá na Austrália, né? De algumas espécies, né, principalmente de alguns mamíferos, né, as ilhas lá, as ilhas da Austrália não são tão ricas em mamíferos, né, então elas conseguiram ocupar um nicho, né, e se tornaram problemáticas que a gente vai ver à frente essa discussão, tá? Eu quero mudar de slide, acho que eu tenho que liberar, né? Tá. Mudou de slide, gente? Mudou de slide aí? Ou Mudou. não? Tá, é porque eu não estou vendo os slides aqui. Eu apertei e mudou. Então, os conceitos, né, da invasão do Charles Elton aí, trabalho que ele publica sobre a ecologia das invasões de animais e plantas, ele é de 1958, tá? Então, se a gente pensar em todas as questões, né, dos domínios aí, da Europa, na África, na América, muita espécie exótica, né, invasora, veio aí, né, e só conseguiu realmente, né, depois de mais de 200 anos aí, publicar, né, discutisse essa questão da ecologia das espécies invasoras, tá? Mas essa discussão das espécies invasoras vem desde do entendimento dos impactos, das coisas que estavam acontecendo estranhas de um lugar para o outro, tá? Mas o Elton só publica esse livro em 88. E tem algumas teorias, né, sobre a questão de por que uma espécie se torna invasora num determinado ambiente, tá? Então, uma coisa importante é que hábitats pobres em espécies são mais para invasão, que é justamente a teoria do nicho, né? Se eu tenho um monte de nicho aberto, né, então hábitats pobres, que tem pouca diversidade, que o caso da Austrália lá, que não tem grandes mamíferos, são mais suscetíveis a eu tenho espaços abertos que eu, animal A, B ou C, posso conseguir viver, tá? Ilhas têm maiores taxas de invasão e maiores impactos que continentes, justamente porque ilhas comumente têm menos espécies, né? É um lugar fechado, então a espécie que está tendo, que está causando problemas ou que está sendo, né, tendo problemas com a espécie invasora não consegue ir embora, né? Ela não consegue sair. Então, por isso que as ilhas têm maior impacto, né? Justamente porque eu tenho menor riqueza de espécies e resistência biótica, tá? E as com perturbações antropogênicas são mais suscetíveis, justamente, né? Se a gente pensar numa área desmatada, numa área que eu tenho muita pressão de caça ou de outra coisa, né? Tenho muita perturbação, um ambiente urbano, eu tenho com certeza um hábitat mais suscetível, porque eu tenho ali mais espaços, né? Mais nichos ocupados. Mudando de novo de apresentação. Então, né, a questão sobre a literatura científica, né, então a biologia da invasão, ela vai explodir na década de 90, a partir do livro do Elton, que foi publicado lá em 58,
mas até hoje, né, muitas das consequências dessas invasões não são muito conhecidas e, na maioria das vezes, elas são desastrosas, né? Se a gente observar, né, aqui esse gráfico, né, que discute desde a publicação do né, então, a partir da década de 90, as publicações sobre espécies invasoras são muito, né? No Brasil, a gente tem até um artigo bem interessante que discute, e aqui não mudou, mudou agora? Eu vou parar a apresentação e fazer de novo, tá? Um minuto. Foi agora, gente? Foi? Foi. Foi? Tá. Opa. Deixa eu entrar no Meet aqui de novo. Então, a gente observa aí, né? Não sei se o Paulo está aparecendo, mas a gente observa essa questão de ter aumentado esse número de trabalhos que discutem a questão das invasões, tá? No Brasil, a gente tem um artigo bem interessante, uns anos atrás, que discute a questão dos conceitos, né, de invasão, de exótica, de cosmopolita, que é um artigo que eu vou passar para vocês lerem, tá? Até porque, como toda a literatura, né, a maioria é em inglês, em outra língua, acontece. A tradução, às vezes, fica uma coisa meio torta, né? E, então, esse grupo de pesquisadores brasileiros sentaram e conceituaram, né? Até porque a gente tem um país, né? E, às vezes, o que acontece? Uma espécie, ela pode ser considerada invasora, mesmo ela sendo nativa do Brasil, mas ela não é nativa, por exemplo, da Mata Atlântica, que é o que acontece com os saguis, né, o saguito aqui, né, que a gente vive pela cidade, nos parques, nos fios elétricos, né, aquele sagui, ele é nativo da Caatinga, né, e ele é considerado uma exótica invasora para a Mata Atlântica, e ele tem lá seus impactos. Né? Então, como a gente tem um país continental, foi preciso sentar e resolver essa questão desses conceitos, para não ficar uma questão confusa. Um pesquisador fala que ele é invasor, outra espécie fala que ele é exótica, mas ele é exótico para a Mata Atlântica, não é exótico do Brasil. Tá? Mudou de slide aí, gente? Sim. Sim? Então, quais são as consequências das invasões? Né? No comecinho lá da aula eu estava falando, né? A primeira coisa, a perda da diversidade, porque essa espécie invasora ela pode competir, né, por comida, por fêmea, por espaço, por luz, e também de espécies que são mais sensíveis. Então, isso a gente tem diversidade com a entrada de uma espécie exótica, de uma espécie invasora, que daqui a pouco a gente vai ver esses conceitos separadinhos. Alterações no ciclo dos ecossistemas atingidos, né? Porque a espécie pode comer demais, ou ela pode começar a atingir a pisotear, né? Ela pode predar muito, ela pode começar a ter um pisoteio, ela pode ser pesada, ela pode se alimentar, por exemplo, das raízes ou dos rizomas de algumas plantas e com isso destruir áreas florestais. Então, tem uma série de ciclos, né, que essas espécies invasoras elas podem trazer para um ecossistema. Alteração na fisionomia da paisagem, né, uma espécie exótica, ela pode ser uma baita herbívora e comer tudo e transformar uma floresta num campo, né, e também consequências ligadas à saúde, tá? Quando esses animais trazem parasitas, tornam reservados para espécies que talvez já existiam aqui, né, e trazem outros problemas, tá? Então, quais são as características aí gerais das espécies invasoras? Mudou de slide, gente? Mudou? Não, ainda não. Tá.
Deixa eu parar a apresentação e voltar para a apresentação. Foi? Foi. Então, quais são as características gerais que a gente tem de espécies invasoras aí? Essa aula, eu coloquei bastante referência, né, da onde que eu tirei essas coisas, porque a gente tem a questão, né, do livro da década de 50, mas já discutia isso quando ele falou da teoria da seleção natural. É um assunto que é muito antigo, mas ele foi sistematizado há pouco tempo, vamos colocar assim, tá? Então, quais são as características gerais de uma espécie invasora? Quando a gente pensa numa espécie que veio de um outro bioma, de um outro ecossistema e chegou ali e invadiu aquela área, tá? A primeira coisa é um amplo espectro de tolerância e requisitos ecológicos. Então, é generalista, aqueles conceitos que a gente viu lá em populações e comunidades. Comumente uma espécie ela é uma espécie generalista, ela se alimenta de uma série de coisas, ela aguenta um espectro de condições ambientais, de luminosidade, de temperatura, né? Elas são estrategistas R, né? Ou seja, elas são generalistas, elas conseguem fazer associações com ambientes perturbados, né? Então elas conseguem ali, mesmo que não tenha sombra, ela consegue ficar, não tem muito, eu consigo me adaptar, e comumente elas são originárias de continentes grandes com biotas diversas, tá? Por exemplo, um exemplo clássico que a gente tem aqui no Brasil, a jaca, né, a jaqueira lá da jaca, que a gente come o fruto, come a semente, que a gente considera aí uma punk, né? Ela veio da Índia, né? Então, ela é originária de um continente grande, se a gente pensar o tamanho, né, da Índia, ali da Ásia, né? É uma planta originalmente da Ásia. Então, Índia, Malásia, Indonésia, aquela região ali, né? Tem uma biota muito diversa, né? Uma série de outras plantas que vieram dali, e animais, né? Então, elas estão uma espécie generalista, né? A jaqueira, ela consegue nascer e se reproduzir num solo que não está tão fértil assim, né? Com sombra ou sem sombra, ela está bacana, né? Ela produz uma grande quantidade de sementes, né? E isso é uma espécie, na estratégia, né? Um fruto daquele que tem aí 10, 15, 20 quilos, às vezes. Ele tem uma grande quantidade de sementes, ele tem um fruto que é agradável para os bichos, né? Cheiroso, então atrai animais que consomem. Falando, né, no Brasil, né, quando ela chegou aqui no Brasil e dominou muitas áreas de floresta, tá? E ela se associou bem também a ambiente perturbado, né? Não tanto que pode estar com sombra, sem sombra, que ela ficou bem, né? No Parque Nacional a gente tem uma grande quantidade de jaqueiras que foram plantadas, né, ali dentro do parque, quando aquela área ainda não era parque, né? Aquela área era apenas a floresta da Tijuca, na época lá do Dom João, e houve, né, problemas com água na cidade, e a ideia que se teve na época era replantar aquele morro, né? Replantar aquele morro todo com árvores para ver se as minas, né, as águas, as cheias melhoravam ali e abasteciam o Rio de Janeiro, cidade. E foi dar essa missão aí ao Exército na época, né? Archer, que era o comandante dessa história aí de reflorestamento no Rio de Janeiro, e o que ele tinha, né? As pessoas às vezes desculpam, o que ele tinha na época era semente de jaca, né? E a gente hoje tem uma grande quantidade de jaqueiras lá, era um ambiente completamente perturbado, né? Hoje a gente tem uma floresta com espécies nativas e com espécies exóticas, que é o caso da jaqueira, e os animais que habitavam ali, que começaram a se adaptaram muito bem à jaca, que é o caso da cutia, dos coatis, desses mamíferos que são um tanto quanto onívoros, né? São herbívoros e são um pouco onívoros. E aquele monte de semente, né? Aquele fruto gigante, esse monte de bicho comendo, espalhou jaqueira para todos os lados. Hoje, o parque tem um projeto de retirada dessas jacas e reintrodução de espécies nativas da Mata Atlântica que os animais comem, né? Porque a discussão também da espécie invasora, eu vou tirar
né, pensando no parque, no exemplo do Parque da Tijuca. Para tirar tudo e deixar os bichos sem comida, tá? Uma outra característica aí também que está ligada às espécies invasoras são as características dos ambientes que são invadidos. Mudou o slide, né, gente? Mudou o slide. Não. Mudou o slide. Não. Peraí. Eu tô com um problema nessa história de mudar o slide. Agora foi? Ainda não. Não? Não. Professora, abre Fala. ele todo para ver se vai. Abre ele todo. Colocar como apresentação mesmo. Agora pulou. Acho que Agora pulou? Pulou. Acho que ele pulou até demais. Não, tá em ambientes. Isso. Tá. Eu vou mandar esses slides para vocês amanhã, tá, gente? Volta, Gabi, não sai não. E os ambientes invadidos, né? Quais são as características aí desses ambientes que são invadidos? Né? Eles sofreram um isolamento histórico e geográfico, né? Então eles ficaram muito tempo isolados, ou geograficamente ou historicamente, da entrada de novas espécies. Ele tem uma baixa quantidade de espécies nativas e eles têm altos níveis de atividades humanas, tá? Ou altos níveis de distúrbios, ou de distúrbios causados por atividades humanas ou distúrbios naturais, né? Aí num tsunami, numa questão de um evento de erupção, né? Que uma ilha às vezes começou a ficar ligada a outra por causa da presença de lava, tá? E a gente tem aí casos que são importantes. Opa. Eu não consigo mudar de slide. Isso é engraçado. Acho que eu tenho que voltar lá. Mudou o slide aí, gente? Mudou o slide? Não? Peraí. Apresentação. Foi? Foi agora? A minha apresentação ficou preta agora, professor. Voltou. Pulou. Pulou? Tá. Temos todo o tempo, professor. É preciso muita paciência com esse trem aqui, gente. Vamos lá. Então, quais são alguns casos aí importantes de espécies invasoras no Brasil, né? Essa epidemia de cólera no Peru, em 1991, né? Ela foi causada pela introdução de alguns de espécies usadas como alimento, né? E trouxe de cólera, né? Então, a questão de exportação, né? De animais de exportação e essa epidemia de cólera, né? A cólera lá, o Clostridium, ele veio nesse material e estão ficando contaminados. A introdução desse peixe aí, do Latiniloticus, no Lago Vitória, na África, na década de 50, que causou grandes problemas em predar outros animais lá, outros peixes e outros aquáticos, né, que moram no Lago Vitória, na África. E em 1929, um dos primeiros casos de espécies invasoras aqui no Brasil, que traz graves problemas para a gente, né, que é a introdução do Anopheles, que é um dos insetos lá, dos mosquitos que transmitem a malária, tá? Então, ele veio, né, em 1929, se descobriu essa espécie que era do continente africano no continente americano, na verdade no Brasil, e nos Estados Unidos a gente tem aí
anual de bilhões de dólares por causa de introdução de espécies invasoras, né? Os ingleses, quando vieram para os Estados Unidos, trouxeram, tanto os Estados Unidos quanto para o Canadá, trouxeram muitas espécies exóticas, né? Vindo da Ásia e da África, espécies que eles já gostavam, e coisas também lá da Europa, e isso causa até hoje grandes problemas financeiros, né, por perda aí de uma série de coisas, em lavouras, em perda por causa da introdução de alguns animais, tá? E a gente tem aí graves problemas com a questão de espécies invasoras no Brasil e no mundo, tá? Um caso clássico são os casos da Austrália, e no Brasil, algumas espécies aí, né, como a questão da jaca, do java-porco, do caramujo africano, das leucenas e de uma outra série de plantas e animais que passam, né, que trazem esses prejuízos para nós aí, de alguma forma, tá? Deixa eu tentar mudar de novo isso aqui. Opa. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Mudou aí, gente? Mudou? Não, Não? Mudou não? Para uma caixinha? não, ainda não. Tá, peraí. Opa. Tá, gente, só um minuto. Deixa eu ver de novo uma janela. Foi. Foi? Foi. Foi? Tá. Em relação às hipóteses, né? Então, existem várias hipóteses, além daquelas ditas pelo Elton, tá? Mas se baseiam justamente em coisas de não terem inimigos naturais, né? Então, a hipótese que esse invasor ela não tem inimigo, então ela consegue ficar ali, né? A de naturalização, né? Que eles chamam aí da hipótese da distância taxonômica. Novos gêneros têm maior sucesso existentes, então pode ser, por exemplo, um animal, né, ou uma planta que seja do mesmo gênero, mas na sistemática lá ele é um gênero mais novo, né, então ele tem modificações, evoluções, e com isso ele invadia uma hipótese. A riqueza, né, quanto maior a riqueza, maior a resistência, então quanto menos riqueza de espécie eu tenho numa determinada área, menos resistência a espécies invasoras. A questão do a questão o espaço da área com a falta dos mamíferos, a questão de propágulo, quando uma espécie consegue produzir grande quantidade de sementes, já a leucena, ou ovos, então, os próprios muitos, né, então eu consigo ter essa reprodução em larga escala. A perturbação do ambiente é uma coisa que não tem discussão, né, um ambiente perturbado, ele está mais sensível, né, se a gente pode levar essa ideia da perturbação aí para várias coisas em relação ao sistema, né, se um sistema está perturbado, vai entrar espécies, a probabilidade de entrar espécies exóticas e invasoras tem maior quantidade de possibilidades de chegar a uma doença, né, uma determinada espécie que ainda está resistindo ali. A evolução da capacidade de invasão, o serviço, a ausência de inimigo, ele consegue se defender melhor e se reproduzir mais, com isso, né, tomando a área para ele ali, vamos colocar assim, e a questão de a hipótese de novas armas, né, a questão da alelopatia, por exemplo,
o caso quando a gente olha para o de pinos, né, que a gente tem uma baixa diversidade nos bolos, né, então são plantas que têm uma grande quantidade de substâncias alopáticas, né, de competição, que impedem outras nasçam ali e se desenvolvam, tá? Então, essas são algumas hipóteses, né, para invasão e estabelecimento de espécies invasoras em ambientes naturais, tá? Mudou, gente? Não, não mudou. Eu achei que estava mudando. Os slides não estão aparecendo para você, não, Laurinha? Deixa eu ver isso aqui de novo. Foi, gente? Foi? Tá indo. Tá. Apareceu agora. Os slides estão um probleminha. E as hipóteses que a gente tem aí para uma espécie de invasora, né? Então, a espécie de inimigos, né? Que é uma daquelas hipóteses que a gente já viu ali na tabela anterior, né? Então, uma planta ou um animal acaba não tendo um predador inimigo, talvez, que ou prege ela totalmente ou faça um controle da população. Que é o que acontece, por exemplo, com essa plantinha aí, bonitinha, essa margaridinha, essa crisantemoides, que são nativas da África do Sul, mas são invasoras na Austrália, né? Poucos herbívoros não consomem essa planta. Então, ela acaba conseguindo se reproduzir e ocupar, que é o caso também, né, ao contrário aí da acácia, né, que são nativas da Austrália e invasoras na África do Sul. Bem, poucos animais na África do Sul conseguem comer essa planta, tá? Aqui no Brasil a gente tem essa caça australiana, tá? Plantada em arborização para produção de madeira, tá? Eu não vejo muito ocupando, assim, invadindo a área, uma espécie que se ocupa, né? A gente sabendo que ela se tornou na África, tá? E a outra hipótese, né, que é uma hipótese também bem aceita, que é a questão de como é que uma espécie se torna invasor, a hipótese da biodiversidade. Mudou os slides? Mudou, gente? Não. Não? Peraí. Volta lá. Eu não? Ainda não. Não? Não. Tá. Eu não sei, eu não consigo passar o slide lá, gente. É uma coisa. Professor, eu acho que é porque ele não está totalmente aberto. Não deve ser isso? Ele não está totalmente aberto. Tá. Peraí. Tem como. Foi agora? Não, não mudou. Peraí. Opa. Deixa eu tentar sair só um minuto. É porque eu nunca tinha usado esse. Isso que eu tô com nem falando aqui. Deixa eu compartilhar. Foi, gente. Agora foi? Tá indo. Tá. Foi, né?
Ainda não abriu. Tá, o que torna uma espécie invasora? Tá a hipótese da biodiversidade? Sim. Tá. Vamos lá. Então, o que que se torna aí uma outra teoria sobre o que torna a espécie invasora, né? A hipótese da diversidade. Então, quando eu tenho uma alta diversidade, eu tenho uma alta estabilidade do meu sistema, né? Então, comunidades estáveis, elas sofrem menos pressão de invasão, tá? E por quê? Porque justamente à medida que eu tenho, né, o número maior de espécies, eu tenho os nichos preenchidos. E com isso não sobra nicho para uma segunda pessoa chegar ali e habitar aquele nicho, tá? Só que mesmo assim, tem algumas espécies invasoras que são danadas, vamos colocar assim, que elas conseguem entrar. Mas elas não têm o mesmo sucesso de áreas que têm mais nichos abertos para elas ocuparem, tá? Uma outra coisa, né? Que é importante quando a gente fala de espécie invasora é que ela costuma ter um sucesso maior até dos locais onde ela não está, de onde ela não é nativa, né? A área nativa dela ela não tem um desenvolvimento tão bom, né, quanto no ambiente que ela foi ocupar. Então, ela costuma ter também esse grande sucesso, né, um sucesso maior aí do que ela teria na região dela de origem, né? E uma hipótese para a gente pensar que por que lá Professora, ela foi, fala. o slide saiu, a tela tá preta para todo mundo. A tela tá preta para todo mundo. Uhum. Peraí, deixa eu interromper esse compartilhamento e abrir de novo. Que eu tô fazendo isso para ver se vai. Deixa eu ela. Agora foi? Tá indo. Tá. Foi. Tá. Então, né, a gente está discutindo a questão de justamente a ação, né, dessa espécie invasora, ela ter mais sucesso no local do que no local de origem dela, tá? Que é o caso aí no slide dessa florzinha bonitinha, né, da Silene, que lá, né, na Europa, ela não, as populações sofrem danos, né, justamente porque ela é alimento de alguns herbívoros, né, e na América do Norte ela não tem esses mesmos herbívoros somem ela, e também a questão, gente, de doenças que atingem, por exemplo, como fungo, se a gente falar de bicho carrapato, parasitas e outras coisas que nos locais que não são de origem, às vezes eu não tenho esses problemas e a planta... Acabou minha videochamada? O vídeo tá indo, tá? Não, saiu porque acho que outra pessoa entrou apresentando. Ah, tá. Gente, mas não pode apresentar. Então, retomar a apresentação. Foi? Tá entrando. Não apareceu nada ainda não. Tá. Então, né, que as espécies invasoras, elas tendem a ter maior sucesso nas áreas invadidas do que na região de origem delas, tá? Eu quero... Mudou aí, gente? Ou não mudou? Ainda não apareceu. Tá preto. Deixa eu parar a apresentação e voltar a apresentação de novo. Pera aí. Isso aqui é bom que não tem limite de horário, mas isso aqui é terrível. Consegui me entender com essa apresentação hoje. Foi, gente?
Tá aparecendo aí uns bichinhos que parecem um sol? Tá entrando. Não, tá carregando. Foi? Foi. Então, a gente tem alguns animais, né, e plantas que se tornaram invasoras aí no Brasil, né, e agora eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês. Um exemplo de animal marinho, né, que se tornou e que veio de uma forma artificial, né, esse animal, ele veio lá do Pacífico para o Atlântico via navios, né, os navios que transportam mercadoria, transportam petróleo, numa água que a gente chama de água de lastro, tá? Que é uma água que o navio suga, né, lá no porto que ele saiu e vem até aqui, né? Essa água serve para equilibrar o navio, tá, gente? Funciona como uma boia, tá? E esse navio, né, ele puxou lá essa água de lastro, lógico, sem um filtro, sem nada, então entrou ali dentro peixe, entrou pedaço de coral, entrou alga. Então a gente tem esse exemplo desse animal aí, o coral-sol, porque ele é muito chamativo, tá? Mas a gente tem registro de peixes e coisas que são exóticas, que estão na costa do Brasil aí, vindas por causa dessa questão dos navios. Hoje, se tem uma regulamentação aí internacional que essa água, o navio, por exemplo, vem do Japão para o Brasil, ele vai ter que voltar com essa água do Japão, do Brasil para o Japão de novo, sem descarregar, né? Mas se descarrega isso, às vezes, no porto, o rio vai parar, e como também ele puxa a água daqui e leva para o Japão, né? Então, cruzamento aí de espécies de um lado para o outro, tá? No Brasil, a primeira identificada a presença do coral-sol foi na Bacia de Campos, justamente por causa da movimentação dos navios petroleiros, tá? Mas hoje a gente já tem contaminação do coral-sol aí por quase toda a costa, tá? Desde do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Do Rio Grande do Sul, não tanto, porque a gente não tem um litoral do Rio Grande do Sul com formação de costão rochoso, né? Então, não tem lugar para se verificar, tá? Mas Santa Catarina, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Bahia, toda a costa do Nordeste, até o Pará, se tem registros, né, de coral-sol. E esse coral-sol, ele vai competir com quem? Né? Ele vai competir lá com aquele coral-cérebro, tá? Então, ele mata o cérebro e ele ele ocupa o espaço, ele mata o coral-cérebro e fica lá no coral. Ele também prejudica outros seres marinhos, como peixes, crustáceos, outros animais, por causa dele ser tóxico, né? E ele tem essa aparência aí que parece um monte de solzinho de margarida. Então, ele é muito chamativo, né? Se tem um trabalho que é financiado pela Petrobras, que é esse projeto Coral Sol, tá? Se alguém tiver interesse de olhar, uma base na Ilha Grande, que o jeito de... Como é que tira isso, né, professora? Não dá para usar veneno, né, gente? Então, tem que ter um mergulhador, descer, raspar e superfície, né? Esse projeto do Coral Sol tem um desenvolvimento, tem uns projetos de artesanato com esse coral e de outros usos desse coral, tá? Mas realmente o único jeito de acabar com ele tirando ele na mão, né? E hoje que se tem aí das águas de lastro dos navios, tá? Porque não foi só isso que veio outras pessoinhas aí junto, né? Mudou de slide ou não, gente? Help me, please. Foi? Mudou. Mudou? Beleza. Então, um outro animal aí que também veio ser invasor pela mão humana, né? Foi o caracano, que eu acho que é muito conhecido de algumas pessoas, né? A gente tem uma infestação
Resende, aqui na região grande, não só Resende, mas Volta Redonda, Barra Mansa, Porto Real, Coatis, Resende, Itatiaia. Me corrijam aí se as minas de Bocana também vê caramujo africano. Esse caramujo veio, né, num projeto muito místico, vamos colocar assim, de produção de caramujo para, né, para seda, inspirado lá no escargot francês, né, e chegaram aqui com um monte de bichinho. O brasileiro não gostou de comer isso, né, um bicho esquisito, grande, né? A gente não tem muito esse, eu acho que a gente tem uns tabus de alimentação e a gente não tem muito paladar para coisas tão exóticas, né? E como ninguém conseguiu vender o bicho para comer, né, deu errado esse processo, o pessoal simplesmente abriu a gaiolinha, né? A gaiolinha não, abriu a caixinha e jogou esses bichos para a natureza, né? Esse bicho, no começo, né, ele destruiu muita plantação de hortaliça, principalmente coisas pequenas, baixas no chão, porque ele come tudo loucamente, passa aquela baba, né, como todos os outros moluscos que a gente, como os outros moluscos que a gente conhece. Ele se reproduz muito, né, a gente sabe que esses bichos aí são hermafroditas, né, juntam um lá com o outro e soltam uma grande quantidade de ovos, tá? E ele é um problema público porque ele é vetor de uma série de doenças, principalmente de doenças que atacam o trato digestivo intestinal, né? Ele pode ser vetor, né, de alguns parasitas, de alguns protozoários e plateumintos que furam a parede do intestino e causam graves problemas. Tá? E além deles terríveis para as plantas, né? Eles comem todas, eles podem intoxicar os cachorros, então tem uma série de problemas aí, não só ambientais, mas também de saúde pública relacionadas a isso, tá? Em relação a insetos, mudou de slide, gente? Não. Não? Mudou. Ainda não. Não. Costuma demorar? O que é isso? Vocês estão acostumados a ter aula por aqui? Vai direto? Vai direto. Geralmente vai direto. Eu não sei. Estou fazendo alguma coisa errada aqui. Estou fazendo alguma coisa errada que eu não entendi ainda o que eu estou fazendo de errado. Foi agora? Apareceu uma abelha aí? Não, ainda está carregando. Apareceu. Tá. Uma outra, né, espécie aí que é uma espécie considerada invasora, né, as africanizadas, que elas foram importadas para o Brasil aí na década de 50, né, e houve um acidente, vamos colocar assim, uma fuga, né, algumas rainhas aí escaparam e conseguiram, de alguma forma, foram se reproduzindo ao América e conseguiram chegar nos Estados Unidos em 1990. Então, elas ficaram em mais de 30 anos, né, andando e voando, né, e conseguiram chegar lá na América do Norte. Na América do Norte, no Brasil, vieram da Europa, né, a Apis, essa abelhinha que a gente conhece aí, pretinha e amarela, ela é uma abelha não nativa, né, ela é uma abelha que tem lá seu ferrão. Elas foram importadas, as abelhas para melhorar a produção de mel, porque as abelhas europeias não estavam acostumadas com o nosso ambiente, então se fizeram cruzamentos para chegar no que a gente chama de africanizadas, né, na verdade é a mistura das europeias com as africanas, que a gente tem hoje no Brasil, tá? E elas têm problemas também relacionados à saúde pública, né, de causar acidentes com pessoas, mas elas são muito importantes na polinização hoje, principalmente de grandes plantações e em geral, né, elas estão se adaptando a essa abelha, ela tem uma competição grande com as abelhas
principalmente aqui no Brasil, que a gente tem registros de trabalhos disso, né? Elas ocupam os hábitats e elas têm o ferrão. Nossas abelhas, desculpa, gente, nossas abelhas nativas não têm ferrão, então elas perdem aí numa briga, né? Numa guerra com essas menininhas aí, com a Apis mellifera, tá? Que é a abelha que a gente chama de africanizada, tá? Mas ela tem um impacto da invasão, mas ela também tem o lado bonzinho dela, né? A questão da polinização e da manutenção de uma série de sistemas, de serviços ecossistêmicos, né? Que ela acabou entrando, enchendo esse nicho aí na América como um todo, tá? Mudou de slide, gente? Não, Mudou ou não? ainda não. Carregando. Para mim não está aparecendo. Tá. Agora Ela mudou. tá preta. Tá, peraí. Apareceu agora? Apareceu ou Foi, não? professora. Foi. Sim, tá. Então, um outro inseto tem problemático também, né? É a mariposa cigana, tá? Ela foi trazida da China para a produção de seda, né? Para produzir. E ela acabou também fugindo, né? Ou alguém deixou ela fugir, tá? E hoje ela desfolha muitas florestas, né? É um bicho também de difícil controle. Remédio, catar, e se reproduz muito rápido, é um inseto, então com as ovos, aquela coisa toda. Então é uma coisa problemática. Eu não consigo trocar de slide. Deixa eu ver se eu tô quando aqui. Foi, gente? Em répteis anfíbios, sapo da cana? Não, ainda tá na mariposa. Não. Ai. Foi? Ou Não, não? não. Deixa eu fazer Professora, uma coisa. a sua tela não tá em modo apresentação, eu acho que é isso. Tá vendo que do lado tem um negocinho de Interromper. apresentação lá Peraí. embaixo? Talvez seja o problema da câmera. Ah, sim. Deixa eu colocar apresentar agora. Foi agora. Tá indo, tá carregando. Foi. Uma outra questão, né? Foi também uma espécie introduzida no mundo inteiro, tá? Introduzida também na Austrália e em outros lugares, tá? O sapo, né? O nosso cururu aí, tá? Que ele é nativo, né? Das Américas, da América Central e da América do Sul. E ele foi introduzido para controlar inseto todo. Opa. Tá aparecendo ou não tá aparecendo os slides? Para mim tá. Apareceu agora? Tá. Então, esse nosso sapo aí, o nosso sapo cururu da beira do rio, tá?
ele foi introduzido na Austrália e nos Estados Unidos e em outros lugares para controle de insetos, tá? E ele acabou se tornando uma espécie invasora nesses lugares, pela falta de ter um outro sapo que faça esse serviço, tá? E ele causa problemas aí de toxicidade, né, em animais domésticos e silvestres, né? A gente sabe que ele tem lá as bolsas de veneno, né? As bolsas ali da substância branca que ele solta, né? E os animais, às vezes, acabam consumindo esse bicho, ou como presa também, de curiosidade, né? Um bicho grande, e acabam tendo aí certos acidentes, tá? Outros indivíduos aí que a gente tem também, né, como espécies exóticas, são mamíferos, tá? Boi e porcos, né, que foram animais aí que foram usados durante muito tempo para Professora, não mudou ainda não. alimentação, né, das novas pessoas que moravam nessas ilhas ou eram deixados pelos navegadores, né, pelo pessoal dos navios. Se fez algum acidente, sabia que ele ia ter comida, né? Então, bodes e porcos têm filhas, né? No Brasil a gente tem problemas Fernando de Noronha e outras ilhas, né? Fernando de Noronha é mais conhecido o problema das espécies exóticas invasoras por causa da questão da moradia das pessoas e do turismo e tudo, né? No Havaí se teve grandes problemas com bodes e porcos, trazidos pelos colonizadores, pela eliminação de algumas espécies nativas, esses bichos acabavam predando tanto animais, tá? E aí, né, e agora, né, agora não, já tem algum tempo, mas a gente tem um problema aqui na nossa região, que é a questão do porco, né, que foi a introdução do javali na Serra da Mantiqueira, né, e ele começou a ocupar o nicho aí do cateto e da queixada, né, e causar também problemas com outros com animais domésticos e com lavouras e outros tipos de cultivos. E também com espécies nativas nossas, né, como é o caso da área de outras plantas, que começou a ter uma certa predação por eles, né? Eles comem comida que seria de outros animais nativos, tá? Outra espécie também de mamífero, né, são os que foram introduzidos numa região dos Estados Unidos que se chama do Grand Canyon, né, que são formadas, as rochas são rochas de arenito, né, então elas têm um processo erosivo, né, elas sofrem muito com erosão, tá? E a quantidade de gente passeando de cavalo, andando de cavalo, e as cavalgadas e tudo, começaram a trazer problemas de erosão, tá, para esse solo, causadas pelo problema do cavalo, tá? Plantas, né? A gente tem problemas com as jaqueiras, que eu já disse bastante, com as ornamentais, né? Que é o caso da falsa murta, por exemplo, em São Paulo, tá? Muito a falsa murta como espécie indicada para arborização urbana, porque é uma árvore pequena, de fácil manutenção, então ela não tem conflito com rede, ela não dá problema na calçada. Só que nas regiões de São Paulo, são produtoras de laranja, limão, né, a região do Siri, Piracicaba, Limeira, essa planta não pode se falar, ela é proibida de se plantar, tem legislações municipais, porque elas podem transmitir doenças para ações de cítricos, tá? Ela pode transmitir um vírus e bactérias que atingem vegetais, né? E como ela é da mesma família lá dos cítricos, né? Ela também é uma rutácea, ela acaba, então lá como se fala, proibido plantar falsa murta em calçada, em qualquer lugar, tá?
eu nunca vi essa planta dentro da floresta, tá, gente? Invadindo floresta, mas se alguém tiver a brilhante ideia, às vezes, de plantar, pode se tornar uma invasora, tá? Uma coisa que a gente precisa discutir muito, né, que eu gosto muito de discutir isso dentro da biologia, que eu acho que é um conhecimento que a gente precisa ter, é como se remove a invasora, né? A gente nós, né, temos aí, às vezes, algumas de sermos gestores de projetos e de áreas, e às vezes é preciso tomar algumas medidas, né? Quando a gente fala de espécies invasoras, a remoção, né, de espécies é muito complicada, muito complexa, é muito difícil, tá? Se a gente estiver falando de planta, às vezes pode ser um pouquinho mais fácil, né, porque elas não se movem, né, elas não correm, elas não nadam, dá para ali com uma motosserra, com um material e eutanasiar, vamos colocar assim. Animais já é uma prática muito difícil, né, porque às vezes ou a área está muito adaptada a ele, ou ele se locomove e se reproduz muito rápido, então é difícil, né? Existe uma série de discussões sobre os métodos de fazer esse processo de remoção, né? Muitas críticas, né? Quando se fala de eutanasiar um java-porco, né? É uma loucura, né? Tem o pessoal que é a favor de meter um tiro na cabeça do bicho, e tem a galera que acha que tem que salvar todos os java-porcos, eles vieram, não foram culpa deles, né? Lógico, aqui eu não tenho eu gosto de mostrar os dois lados os dois lados dessa discussão, né? A gente precisa pensar que esse tiro aí precisa ser um tiro pensado, planejado, objetivo, né? E a questão de salvar todos os java-porcos também é impossível, por um lado, né? Não dá, é realmente impossível fazer isso, né? Pegar todos e levar para um zoológico, você vai ter uma fazenda de java-porco, né? É uma coisa que depende, né, de uma série de fatores que às vezes não estão na nossa mão como profissional de ciências naturais, tá? A melhor discussão, eu acho que o recomendado do método, que seja um método que o animal ou a própria planta, né, mas a gente acha que ela não sofra, né? Então, por exemplo, um exemplo do porco, né, se a gente pensar, a gente tem invasões aí na Serra da Mantiqueira, nas áreas de serra e nas áreas de campo lá no Rio Grande do Sul. Evidentemente que nas áreas de campo lá no Rio Grande do Sul, gente, é muito mais fácil eu subir num cavalo, pegar uma espingarda, um fuzil, arma que for, e caçar o bicho numa área plana. Outra coisa é a gente pensar na Serra da Mantiqueira, a gente tem cotas altitudinais aí de 2.200, 2.400, né, pedra, e uma série de dificuldades, né? E uma outra coisa, que a caça sem controle, né, essa questão sem controle, ela traz problemas para o ambiente. O cara vai caçar de noite, aí ele não está enxergando, ele acha que é um java-porco, ele mata um cateto, né? Tem a questão dos acidentes, e tem uma série de coisas que precisam ser muito bem discutidas, né? Não dá para ser um projeto assim, eu vou eliminar todos os bichos daqui agora, né? Não é assim, né? E é nessa história que a gente tem nossos conhecimentos sobre a biologia do bicho, sobre a ecologia do bicho, né? Sobre o conhecimento do sistema, da geografia, da geomorfologia do lugar. Então, esse controle aí da vida, né, não é uma receita de bolo, né? Não estou misturando lá 2 copos de farinha com um copo de açúcar, 2 ovos e um leite, né? A gente precisa ir de novo àquela discussão que eu tenho na sala, que é a visão do 360, né? O que esse bicho está atingindo, como é que pode ser, como é que não pode, né? E sempre ter aquela história de voltar. Putz, tentei isso aqui, não deu certo. Não, volta, vamos repensar em que a gente errou, né? Então, planejamento, principalmente quando a gente lida com natureza, né, com coisas que se movem, com coisas que se reproduzem, elas precisam ser muito bem pensadas, né? A gente precisa ver todos os que estão soltos ali e tentar a colcha direitinho, tá?
As questões de bem-estar animal, elas precisam ser extremamente pensadas hoje, né? A gente não vive mais na década de 50, da década de 60, né? Então a gente precisa pensar lá, ver as normativas da proteção dos animais e pensar sempre nisso, né? No bem-estar deles, tanto os animais quanto nas plantas, dessa remoção de um determinado, tá? Existem normativas, IBAMA, sobre a remoção de espécies exóticas, tá? E espécies invasoras, que é o caso que acontece com o coral-sol na Ilha Grande e em lugares aqui na costa, né? As jaqueiras no Parque da Tijuca e no Parque do Mendanha também, que também tem uma história de plantar jaqueira para água, que era uma área desmatada, essa coisa toda, né? O javaporco no Itatiaia, o pessoal tinha um programa, né? Não sei como é que está a situação hoje, né, nos dias atuais, 2020, com toda essa confusão que a gente está passando, sobre a questão do combate, desse controle, tá? Mas são controles muito complexos, né? Se a gente pensar no coral-sol, está debaixo do, né, no oceano, no mar, eu tenho que mergulhar, eu tenho que tirar, eu tenho que subir com isso, né? O javaporco, por exemplo, na área da Serra da Mantiqueira, no parque, na APA, seus problemas do terreno, né? E de uma série de coisas. E as jaqueiras é o problema realmente do controle, né? Não só, tem mais alguns parques estaduais que têm problemas com jaqueira, tá? Final do ano passado eu tive em Mangaratiba e esqueci como é que chama o Parque de Mangaratiba, meu Deus. O Parque de Mangaratiba também tem um problema sério com jaqueiras, né? Porque o parque, a sede e boa parte do parque está na área ali na Serra do Piloto, que era uma área de tráfico de escravos, né? Há um bom tempo atrás aí. E o que acontece? Né? O pessoal plantou jaqueira por algum motivo ali, seja para dar comida para os escravos ou alguma coisa do gênero, tá? E você tem uma grande quantidade de jaqueiras no parque, o controle é muito difícil, né? São plantas aí que têm mais de 100 anos, então são plantas com uma cintura gigante, precisa de umas 3 pessoas para abraçar uma jaqueira, e uma grande quantidade de frutos, e a questão da retirada, né, de motosserra, e corta, e leva essa madeira para onde, faz o que com essa madeira, e esses frutos, ela rebrocha fácil, então jaqueira é uma coisa que precisava ser estudada, sabe? Tem poucos estudos em relação a comportamento de jaqueira. Em relação à mudança global e invasão biológica, também tem vários que discutem isso, né? A questão, por exemplo, de deposição de nitrogênio, né? Algumas espécies aí exóticas para aumentar a quantidade de nitrogênio no solo, né? E isso desfavorecendo espécies nativas que teriam esse mesmo função, né? As mudanças climáticas, com a mudança esse exemplo aí do Colorado, né? Dessa grama curta, que a são por outras gramíneas acabam mudando, né, o movimento dessa planta, e também o crescimento do gás carbônico atmosférico, né, que favorece a permanência de algumas espécies no sistema, né, principalmente das espécies exóticas, que são mais generalistas e são mais adaptadas aí. Então, você tem uma série de problemas causados pelas espécies exóticas. Uma coisa que é importante a gente falar em relação a Peraí que deu problema aqui de novo, gente. Opa. Slide aí para vocês, gente? Ou não? Tá aparecendo.
Mudou. Tá no Mudou. slide que chama Perspectivas Futuras? Isso. Como é que tá aí? Tá nesse Tá, slide. beleza. Obrigada, Gabriela e Mariana. Então, se tem um programa internacional aí que ocorre desde 97, que é o GIPSE, que é o Global Species Program, tá? E faz capacitação técnica no mundo todo para erradicação de espécies invasoras. O objetivo desse grupo, né, desse programa, é criar um sistema de informação de acesso global para mapear, né? Uma coisa importante quando a gente fala de é a gente saber informação, né, não só do bicho, né, ou da planta, da ecologia, do comportamento, mas também saber onde ele está. Né? Então, o GIPS, ele cria esse banco de dados, que é acessível, que a gente consegue ver que tem a mesma espécie exótica, por exemplo, que causa problemas na América do Sul, né? E isso fortalece programas de troca de informações e de outras questões para se resolver essa erradicação dessas espécies invasoras no mundo. Tá? Uma outra coisa importante, né? Aqui é a carinha lá do site do GIPS, tá? Do GISP, que tá em inglês, gente, mas a gente consegue ir traduzindo alguma coisa, eles têm alguns materiais importantes para quem se interessar aí de procurar. Tá? E uma coisa que eu queria deixar, né, esse é um dos trabalhos, tá, que a gente vai fazer esse bimestre, que é apresentar aí, discutir de espécies invasoras, tá? Comumente eu gosto de fazer com a turma um processo de um júri simulado, quando a gente está lá ao vivo na sala, para discutir a questão das espécies invasoras, tá? Esse ano, infelizmente, eu para fazer, né? Porque a gente está online, tá? Mas uma importante que eu quero semana que vem eu vou mandar o artigo dos conceitos, tá? De que é espécie invasora, de que é espécie cosmopolita, para a gente entender esses diferentes conceitos que estão ligados a invasões biológicas, tá? E semana que vem a gente vai discutir isso aqui com a turma, tá? Eu quero conversar mais com vocês, tá? De cada um falar o que achou do artigo e conceitos e é isso, tá? Então, um exercício que precisa me mandar é esse que está no final do slide, tá? E semana que vem é a discussão artigo que eu vou passar, tá? Para vocês sobre os conceitos de espécie invasora, de espécie exótica, de espécie alóctone e outros conceitos que a gente usa quando a gente fala de espécies invasoras, tá? Eu vou parar a apresentação aqui, tá? E ouvir vocês, porque na aula eu acabo falando muito, ouço vocês. Opa, deixa eu ajustar aqui. O que ficou de dúvida, de pergunta, a gente agora pode fazer um fórum, né? Uma conversa aí. A galera levanta a mãozinha e a gente vai conversando. Sim? Então, assim. E aí, o que você achou das espécies? Então, as espécies invasoras, elas, por exemplo, dentro do bioma delas, ela está dentro ali do nicho natural dela. Laura, o que você achou das espécies exóticas? As discussões aí. Tá me ouvindo? Professora? Professora? Não, acho que ela não está escutando. Ou travou. Pois é, eu estava fazendo uma pergunta e vi que ela não... Eu estou escutando. Tá escutando? E aí, gente? Eu falei aquela hora também, mas agora acho que é o ela não tá momento das ouvindo. dúvidas e perguntas. E ela tá lá, achando que a gente está sem dúvida. Ai, Jesus. Dene, que sempre tem perguntas a me fazer. Não vai fazer nenhuma hoje?
Não? Tem perguntas? Ninguém quer me fazer pergunta? Deus. Ih, meu Deus, não tá indo. Falando coisas aqui, não tá indo. Sem perguntas, sem dúvidas? Diga, Maria. Cara, isso viraria um meme. Pode depois, O chat não tá aparecendo pra mim, tá, gente? Ih. Você tá Eu ouvindo tô a mandando gente, coisa pelo chat aqui, não tá indo. Ô, Tom, ela não tá vendo no chat também, não. professora? Ela não tá vendo o chat nem ouvindo a gente, não. Será que na câmera vai? Eu tô dando um sinal de luz. Sim, Foi. fala por áudio. Tô Não, ouvindo. você não tá ouvindo. Não tô ouvindo. Professora? Professora? A gente tá falando com você, mas você... Eu não tô ouvindo nada. Eu não tô ouvindo. Pois é. Não estou ouvindo. Coitada. Professora, tá conseguindo ouvir? Não tô. Dani, abaixa, abaixa a web pra ela ver sua boca e tentar fazer leitura labial. É sério. Eu não tô Não tá ouvindo. dando pra ver a boca. A Dani tá rindo, eu não tô ouvindo. Tá todo mundo Será que eu desconectei alguma coisa aqui, gente? todo mundo rindo, professora. Mas eu não tô ouvindo vocês. Mas eu tô ouvindo. Eu não. Ela tem que desligar e ligar de novo. Ah, Deixa eu tentar mudar alguma coisa aqui. Não sei o que tá acontecendo. Sair da chamada, desativar a câmera. Não. sai da chamada e volta. Ela não vai me ouvir. Ela não tá te ouvindo, boca aberta. Vocês estão rindo da minha cara, né, gente? Alguém faz uma placa e cola aí na chamada pra ela ler, Tô gente. morrendo de Pelo amor rir. de Deus. Tô vendo que vocês Peraí, calma aí. estão na minha palhaçada. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, meu Deus. Eu vou ter que sair daqui e Você entrar falou de pra ela novo. sair e voltar? Mas acho que Aí, foi Boa ideia da errado, não foi não? placa. Tá bom. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Ai, foi divertido. Agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo, professor? Agora eu tô. Saí e entrei de novo. Tá todo mundo perguntando um monte de coisa e você não tava ouvindo. Aí você tava assim, gente, vocês não têm pergunta? Essa tecnologia é um problema. Então, O ensino vamos lá. médio de manhã, essa mesma confusão tem hora. Mas fala, gente, vamos lá. Então, quando uma espécie, vamos supor, eu tenho na Mata Atlântica o sapo cururu, vamos supor. Sim. Só que ele é uma espécie ali que vive na Mata Atlântica, ou seja, ele não é uma espécie invasora naquele bioma. Mas vamos supor que se ele for para o Cerrado, ele vira uma espécie invasora? É isso? Sim, sim, sim. Mas dentro do bioma dele, ele é tranquilo. Sim, a questão desses conceitos que eu estava discutindo, que eu estava falando com vocês lá, eu quero, por exemplo, com aquele saguizinho bonitinho que a gente vem andando ali pelo pé do tobogã. Sim. O que acontece? Aquele animal, ele é nativo da Caatinga, tá? E se a gente colocar ele num grupo maior, ele é nativo do Brasil também. Só que ele não é nativo da Mata Atlântica. Então, ele é um invasor na Mata Atlântica. Porque também da história é do nível que eu estou enxergando, que eu estou classificando ele, tá?
por exemplo, de um trabalho, das espécies de primatas nativas do Brasil. Ele é nativo do Brasil, tá? Só que se eu estiver falando das espécies nativas da Mata Atlântica, o sagui ali, ele não é nativo da Mata Atlântica. Vazou, ele é nativo da Caatinga, né? Ele é nativo da Caatinga, tá? Ah, E tá. conceitos precisam ser bem discutidos, que é o que esse artigo que eu vou passar para vocês traz. Por causa disso, a gente tem um país continental. Então, uma coisa, às vezes, que é nativa da Amazônia, ela não vai ser nativa da Mata Atlântica. Mas eu tenho espécies igual o lobo-guará, por exemplo. Ele é nativo né? Ele ocorre na Mata Atlântica, ele ocorre no Cerrado, ele ocorre na Caatinga, ele ocorre no Campo Sulino. Uhum. É isso. Mais perguntas? Ai, vontade de espirrar. Professora, Fala, Laura. tinham perguntado lá no chat sobre a data de entrega dessa atividade para semana que vem? Tá. Não, essa atividade que eu passei hoje pode ser daqui a 15 dias. Eu vou passar isso no e-mail direitinho, a data, tá? Mas o artigo que a gente discute semana que vem é para ler para semana que vem. Tá. Tá? Tem umas perguntas do que essas são para semana que vem discutir. Tá. Tá bom? Uhum. Dona Dene, que sempre tem perguntas. Não tem perguntas de não? Quem mais tem pergunta aí, gente? Perguntas? Travou de novo isso aqui, gente? Pergunta não, dona Dene? Mais professora, diga. Todo ouvidos. Eu ainda não lancei as notas da prova, tá? Eu ainda vou fazer isso. O pessoal não colocou como é que fala, uma data limite, tá? Mas essa semana ou vem eu resolvo isso. Tá bom? O que mais, gente? Vocês estão com Professora. saudade da faculdade? Diz-me. No caso, essa atividade de fixação desse slide de hoje já é do segundo bimestre já, né? Já é coisa para o segundo bimestre. Ah, tá bom, então. Tá? Por favor, Tá. mandem nas datas marcadas, tá, gente? Para não ficar aquela confusão que ficou do primeiro bimestre. Eu relevei das datas porque a gente estava ainda, né, se adaptando e passando por todas essas confusões aí. Ok. Tá? Quem Professora, mais, gente? em relação à entrega de trabalho por e-mail, se não chegar, a senhora podia dar um toque pra gente? Porque que nem com a Célia, eu enviei pra ela na data certinha, mas pra ela não chegou. Eu tive que encaminhar de novo. Tá, eu aviso. No lado, assim, eu tenho lista aqui das coisas que você. Eu tenho um controle de tabela, eu mando no grupo lá tá? Alertando assim, gente, não recebi ainda de né, ABCD. Tá. Tá bom? Tá, obrigada. De nada. O que mais, gente? Uma pergunta que não quer calar. Aonde anda a dona Josiele? Que nunca vem me ver. Dormindo? Não pode dormir. Fala, eu vou mandar uma mensagem para aquela criatura falando para ela. O que mais, gente? Alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Ela tá para a roça, tá bom. Não tem sinal, sim. Ela tá fugindo do vírus. Ana, eu não consegui ainda abrir o AVA lá para deixar você fazer o teste, tá? Mas abrirei em breve e te aviso. Tá bom, Flor? Mais aqui que eu preciso conversar.
Acho que é isso. Sim? Tenho sentido falta de alguns amiguinhos aqui, mas tudo bem. Para mandar essa aula depois para vocês, gente. Queremos uma semana? Sim, Dene. A gente vai ter a reunião para discutir a questão do artigo que eu vou passar. Tá? Semana que vem a gente pode fazer 1 hora. Tá? Tentar fazer toda a discussão em 1 hora. Para vocês poderem fazer todas as coisas que vocês precisam. Tá bom? Então, fechado, gente? Vou mandar uma lista de exercícios também, igual eu mandei no primeiro bimestre, tá? Vou preparar tudo amanhã e mando até o domingo, tá? Até sábado ou domingo eu mando tudo para vocês, tá bom? Beleza? Então tá bom, gente. Boa noite. Muito obrigada pela atenção. Desculpe aí a falha técnica dessa apresentação, mas com o tempo de mexer nesse trem aqui. Tá? O Zoom lá é mais fácil. Tem a questão dos 40 minutos. Tá bom? Aqui a gente pode falar 2 horas, 2 horas e meia, não tem problema. Tá bom, meninos? Boa noite e até breve. E eu espero que eu consiga ver vocês até junho, ao vivo e a cores. Tá bom? Beijo. Tchau. Agora, voltando para isso aqui.